fiquei vendo que tinha relação de transformação, né, na entrada para a saída, né? Então a gente tinha uma relação V1 e 1, né? E saindo V2 e 2, né? Lembrando, se a tensão no V2 estava aumentando, significava que é um transformador elevador, né? Se a tensão V2 estivesse abaixando, né? Então está entrando 1000 volts e saindo 500, isso aí é um transformador abaixador, tá? E lembrando que se a tensão aumenta, consequentemente a corrente diminui, né? E fio ao contrário também é válido. Se a tensão diminuir, consequentemente a corrente de saída vai ser maior do que a da entrada. Pois bem, então essa aqui era a simbologia do nosso transformador ideal. Tinha o enrolamento primário, o enrolamento secundário e esses dois tracinhos aqui que representam o núcleo, tá? Tem alguma bibliografia que não usa esses dois tracinhos, tá? Só para efeito de circuito só usa um enrolamento só. Então tá aqui o desenho do que eu acabei de comentar. Agora a gente vai para o transformador real. Por quê? Porque até então o nosso transformador ele vai produzir perdas, né? Ele vai ter perdas e ele também vai gerar alguns efeitos na sua tensão, né? Baseado aí na questão das indutâncias. E aí, qual é o circuito equivalente de cada componente? Então nós temos o enrolamento primário, que vai ter a resistência, né? E a sua parte indutiva, tá? Por quê? Porque primeiro porque a resistência é porque ele é feito de cobre. Então ele vai ter um material resistivo que vai gerar uma queda de tensão, né? Ele vai ter uma perda de energia ali. E você tem a parte indutiva também, porque ele não deixa de ser uma bobina. Tá? O secundário também vai ter o mesmo circuito equivalente, tá? Com a resistência e uma indutância, isso em série. Já o núcleo, né? Ele vai ter também a sua componente resistiva, porque ela não é porque ela é feita de cobre, mas sim porque existem as perdas dentro do núcleo. Então a parte resistiva vai representar as perdas, né, do núcleo, tá? E a parte indutiva, né, porque ela também vai produzir ali, dentro do próprio indutor, ela também, como tem passagem do campo magnético, você tem chamado de corrente parasita, tem vários efeitos que também, né, vai gerar um efeito assim na sua tensão lá na saída, tá? Pois bem, como é que fica no final das contas o circuito do transformador? Como é que fica? Então nós vamos ter aqui o nosso transformador ideal. E aí agora a gente vai encaixar esses componentes, né? Então a gente vai ter aqui, ó, primeiro, esse aqui é o transformador ideal, tá? Então eu vou encaixar aqui o primeiro componente, que é a resistência do primário e a indutância do primário. Então está aí encaixado o primeiro componente. O segundo componente, que é o enrolamento do secundário, ele tem que aparecer espalmado no transformador, no secundário. Então, ele entra aqui. Então, R2 e X2. O núcleo, ele pode entrar, a representação dele pode entrar em qualquer um dos dois lados. Tá? Não faz diferença. A questão toda é que no lado do transformador ele vai ter um valor, quando ele for para o outro lado ele vai ter que ser refletido, né? Lembre-se que as características, né, do nosso circuito, ele precisa produzir sempre o quê? Os mesmos efeitos de energia. Então quando a gente leva um componente, né, de impedância do lado do transformador, você precisa fazer a reflexão usando o alfa quadrado. Ok? Normalmente ele vai aparecer aqui no primário. Mas se ele for levado para o secundário, é só usar a regra do alfa quadrado que você pode desenhar do lado de cá. Não tem problema. Tradicionalmente, ele parece, os dados que são dados no exercício, tradicionalmente
também informada. Tá? As informações do transformador estão relacionadas ao lado do primário. Tá? Aí está aqui NC e XN. E pronto. Nós temos aqui, né, a entrada, né? Então aqui, ó, tensão de entrada, e temos a tensão de saída. O alfa está aqui. Aqui que é a relação de transformação que nós aprendemos lá, né? No transformador ideal. Né? Então eu vou ter uma perda, vai entrar o alfa, vou ter outra perda e vou ter a saída do transformador. Então, às vezes, o alfa que é dado no transformador não necessariamente bate com relação ao V1 e V2 que tem aqui. Né? Se eu estou falando, por exemplo, que o meu alfa, né, entra 10 e sai 100, né? Ou seja, é um transformador elevador, não necessariamente se eu botar 10 volts aqui, vai sair 100 volts aqui. Né? O alfa vale somente para esse pedaço. Ok? Tá? Só para o transformador de alfa. E é isso. Pode ir.